A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando o sorteio dos apartamentos para as pessoas que já foram contempladas no empreendimento habitacional Bem Viver, no bairro Araretama. Os apartamentos têm 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse sorteio é o secretário de Habitação, que é o Marcos Vinícius. Olá, Marcos. Quantos apartamentos serão sorteados nesses 2 dias? São 1.536 apartamentos, sendo que hoje será para os PNEs, né? E para os idosos, mais ou menos 261 apartamentos hoje, e amanhã o resto que seriam mais ou menos 1.275. E quando as pessoas vão poder entrar nesses apartamentos? Olha, a ideia do prefeito e a nossa também, a gente está correndo, né? Não depende só da prefeitura, né? Se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir que elas entrem esse ano. É a nossa expectativa, estamos lutando para isso. E quantas pessoas vão pagar por esses apartamentos? Olha, em média é na faixa de 80, o máximo é R$270, de acordo com a renda de cada um. Marcos, quem não foi contemplado dessa vez, vai ter um próximo sorteio? Tem um outro empreendimento que vai acontecer ainda? Então, nós estamos lutando para conseguir. Nós já estivemos em Brasília solicitando uma cota, né? Minha Casa Minha Vida, para Pindamonhangaba. Acreditamos que ano que vem a gente vai ter alguma surpresa aí, vamos torcer. Muito obrigada, Marcos. Então, quem não foi sorteado dessa vez, pode aguardar que, quem sabe, no ano que vem tem um próximo sorteio de um novo apartamento. Segue o repórter setorial. Outras notícias da nossa região você acompanha agora no Plantão da Redação. Olá! O Ministério Público denuncia 30 policiais civis, entre eles um delegado de São José dos Campos, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, zona sul da cidade. Segundo a denúncia, o esquema movimentava R$2 milhões mensalmente. Os acusados seguem nos cargos e negam o envolvimento com os criminosos. A Prefeitura de Taubaté abre a partir desta segunda-feira um processo seletivo para a contratação temporária de médicos especialistas. O processo visa a formação do cadastro reserva sem quantidade de vagas definidas, para 9 especialidades. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 11 de dezembro no site da Prefeitura. Segue o repórter setorial. Dez anos depois da criação do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 71% das escolas do ensino fundamental avaliadas em 2015 ainda não atingiram a meta de qualidade estabelecida pelo Ministério da Educação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo MEC, funciona como um termômetro. O IDEB mede o nível da qualidade da educação básica das redes públicas e privadas. De acordo com dados deste índice, menos de 1/3 das escolas avaliadas em 2015 atingiram a meta nacional de 2021, estipulada pelo governo. Apenas 56% dos alunos têm aprendizado considerado adequado em algumas disciplinas, como matemática, por exemplo. O resultado do IDEB mostrou ainda uma evolução desigual dessas instituições no Brasil. Em São Paulo, 65% das escolas estão dentro da meta, seguido de Santa Catarina, com 57%, Minas Gerais com 54% e Paraná com 53%. Por outro lado, em 10 estados, o número de escolas dentro da meta do Ministério da Educação não atingiu ainda a marca de 10%. Embora as doenças cardiovasculares atinjam mais os homens do que as mulheres, nos últimos anos o número de casos e a gravidade das doenças cardiovasculares aumentou drasticamente na população feminina. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o estresse e a dupla jornada feminina, aliados a hábitos prejudiciais à saúde, fizeram com que o número de mulheres vítimas de infarto crescesse 40% em 5 décadas. Para prevenir e diminuir o número de mortes, a ida ao médico é essencial, inclusive para as pessoas sem histórico familiar da doença. Moradora de Pindamonhangaba, Leila Gensiri, com 52 anos, trabalha como coordenadora de setor. No mês de julho, Leila sofreu 2 infartos. Ela nos conta que nunca esperava passar por isso. Foi assustador, porque eu sempre fui uma pessoa saudável e nunca esperava que fosse ter um infarto. Eu tive 2 infartos. O primeiro infarto foi uma dor localizada entre o ombro e o pescoço, uma dor incomodativa,
Agora, o segundo infarto que eu tive em menos de 24 horas, esse foi assustador. Leila fala que após o ocorrido, suas amigas perceberam a necessidade de procurar um cardiologista. Todas as pessoas, é interessante que além de cuidarem muito de mim, se assustarem, foram procurar um cardiologista também, porque acharam que, como eu, que aparentava estar muito bem de saúde, elas também. Então, muitas amigas da minha idade foram procurar um cardiologista. Depois do infarto, Leila diz que evita situações estressantes. É um freio mais puxado, eu tento não me envolver mais com tantas as coisas que eu me envolvia antes, principalmente emocional, que eu acredito que tenha sido o que mais me levou a esse problema de saúde, emocional do estresse, né? O estresse que você acarreta no dia a dia. Conversamos com o cardiologista Antônio Cobas. Ele nos fala dos fatores que têm causado aumento de infartos em mulheres. Questão de mudança comportamental da população feminina. A entrada no mercado de trabalho é um dos responsáveis, de forma que o aumento do estresse, a descarga de adrenalina associada à correria do dia a dia deve ter colaborado com o aumento da incidência de infarto. A questão também da alimentação inadequada, e assim entraríamos com todos os outros fatores que também nos homens são preponderantes e que na mulher não deixam de participar. Aí a questão do tabagismo, do álcool, da obesidade, a questão dos níveis elevados de colesterol, todos esses colaboram assim como no homem, de forma que a população feminina deve tomar cuidado e se precaver. O Dr. Cobas pontua a diferença nos sintomas do infarto em homens e mulheres. Normalmente, no homem, a maior parte do quadro incide com desconforto e dor torácica, com irradiação para membro superior esquerdo e região de mandíbula e pescoço. Já na mulher, muitas vezes é a falta de ar, um cansaço inexplicável, uma sensação de fadiga intermitente, que não encontra uma explicação no seu dia a dia, além de desconforto gástrico. O cardiologista fala de prevenção. A prevenção ela deve ser feita retirando-se os fatores de risco agressores. Então, para aquela que fuma, tem que abandonar o tabagismo, a pessoa que é obesa, perder peso, evitar o excesso de bebida alcoólica. Para aqueles que têm problemas de diabetes, mantê-lo o máximo possível sob controle. A questão dos níveis de colesterol e triglicérides, também, sempre que possível, controlados. E aí vamos entrar no mais difícil, talvez, que seja a mudança de hábito de atividade física, que vale a pena começar para quem está sedentário, obviamente começando gradativamente, e principalmente o controle emocional. O Dr. Cobas alerta as mulheres para o risco da junção do cigarro e o uso da pílula anticoncepcional. A mulher que fuma e usa pílula anticoncepcional. A junção desses dois elementos, a nicotina com a pílula, ela aumenta em muito o risco de trombose e de quadros cardiovasculares. Isso foi provado por vários estudos internacionais. Dr. Cobas alerta ainda as mulheres em período de menopausa. Existe uma outra situação também que aumenta o risco feminino, que é a questão da menopausa. Infelizmente, com a mudança do perfil hormonal feminino, na concentração de estrogênio, principalmente, ele, então, quando começa a diminuir, a partir da menopausa, ele diminui também o efeito protetor que ele tinha no endotélio, que é o interior das artérias. Então, quando há essa queda do estrogênio, a mulher começa a perder a proteção e ela aumenta, então, a incidência de doenças coronarianas. E ainda falando sobre infarto feminino, você vai conhecer como funciona o coração da mulher e o ultrassom da carótida, exame importante para a prevenção de infartos. Hoje em dia, quase metade das pessoas que infartam são mulheres, ou seja, 17 milhões de brasileiras têm problemas no coração. Ainda segundo os especialistas, as mulheres acima de 55 anos devem redobrar os cuidados com o coração. A dúvida que ficou é por que esse risco se agrava na menopausa e antes a mulher fica um pouco mais protegida? A primeira proteção é por causa dos hormônios. O principal hormônio da mulher, que é o estrógeno,
ele acaba dando uma certa proteção para a mulher em termos de diminuir a possibilidade de ela formar plaquinhas de gordura que se acumulem na parede do vaso e que causem entupimento. Para se prevenir, um exame muito importante é o ultrassom da carótida. Você já ouviu falar dele? Não? Então presta atenção, porque o check-up cardiovascular é muito importante e deve ser feito todo o ano como forma de prevenção. O ultrassom de carótida, assim como outros exames, servem para você, primeiramente, detectar se a pessoa é de baixo, médio ou alto risco. Se a gente pensar que a carótida é uma artéria que sai da região do coração, sai do peito, aqui da aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, e vai para a cabeça, que vai para a circulação do cérebro, ele passa bem aqui no pescoço. Então, a carótida é uma artéria de bom calibre e que está muito próximo da nossa pele. Ela está muito próxima aqui. Se a gente colocar a mão no pescoço, a gente detecta o pulsar dela. Bom, quando eu coloco o ultrassom nessa região, eu não tenho quase nada entre o aparelho e a artéria. Então, eu consigo ver a parede dessa artéria muito bem visto. Então, você imagina que a artéria é um tubo, eu consigo ver não só o líquido circulando dentro, no caso, o sangue, mas eu consigo ver a espessura dessa parede. Então, eu consigo detectar se essa parede é mais grossa, mais fina, se tem gordura nessa parede, se tem plaquinha de gordura, se tem cálcio, que é outra coisa que também endurece essa artéria conforme ela vai ficando mais velha, mais doente, vamos dizer assim. Então, a ultrassom de carótida vai funcionar para nós como um exame de detecção de doença. Que doença? Aterosclerose. A aterosclerose é a doença que mais mata no mundo, tá? Atero significa placa de gordura, esclerose, endurecimento. Então, é essa doença que faz com que a gordura grude na parede do vaso, endureça e cause obstrução. Você que é mulher e está na menopausa já sabe que deverá cuidar muito mais da sua saúde. Alimentação correta e atividade física é nossa dica. Receita Federal tem nova exigência sobre os dependentes na declaração de imposto de renda. O intervalo é rápido, voltamos já.